Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, yeah, but they fought with expert timing. Almir, 46. Almir, 46. Garcia, 42. Grande Garcia. Durval, 72. Durval. Luiz, 109. Que é o Silápio, 151. Pra não esquecer, né? Sou Bueno, soldado. Ah, soldado Bueno, verdadeiro, o corneteiro. Valeu. Um abraço a meus amigos. 70. É jóia. Nova Teu. Tá jóia. Não posso. Mas foi bom. Fica de joelho, né, filho? Esse é o Caicai. Caicai não precisa nem falar quem é Caicai, porque é o único. Eu sou 74, Caicai. Conhece o Pato. Gato. 125. Soldado 111, Josias. Beleza. E o Defonso Pérez Henrique. Tá com a lista. A turma de 70 ela é uma turma que a gente tem como referência, tem inspirado a gente a chamar os outros companheiros dos outros anos, está fazendo um esforço muito grande, né? Já tentamos em setembro, no aniversário do batalhão, início de outubro, já reunimos 70 pessoas, fora vocês. Vamos ver se agora em dezembro a gente consegue uma adesão maior, mas o intuito é que a gente tenha realmente uma participação mais efetiva de todos aqueles que passaram por aqui, para o principal objetivo: repassar para as novas gerações uma mensagem de que valeu a pena ser. Ele chamou e pediu para que nessa reunião fosse entregue o diploma dos veteranos do 30. Agora o senhor tem dito que não é de 70, você está me dando golpe. Isso! Tá fechado. Não tem aquele negócio, o cara dando golpe, tentando o cara com 20 dias. 7 dias. Não é isso? Já está pagando apoio. Mas, pessoal, por que a gente dá importância formadora? Porque isso daqui é um edital de convocação. Porque, mais do que qualquer outra pessoa que esteja conosco, né, nós queremos que estejam presentes aqueles que construíram o batalhão, aqueles que fazem parte da história do batalhão. Obrigado. Tirar foto. Olha lá, vem cá, não tinha problema não, 2 japoneses na turma não misturavam. Josias Mariano de Souza. Oi, Josias.
Kimiaki Matsumoto. Oh, como é que eu vou filmar eu agora? Esse é o chefe, professor. Luiz, por favor. Estou precisando ver vocês. Por favor. Que tinha golpe, é meia-meia. E agora? É meia-meia, né? Você sai bem. Por favor, para mim. Hoje está. Adelmo da Barra, Barriere. Aqui, olha. Esse. Durval Scandiuzzi. Então eu quero pedir um pouquinho de atenção de vocês, inicialmente cumprimentar o nosso coronel, Pessoa, o Major Moraes, que é homenageado, o nosso presidente do Comando 70, Elias, Luiz, que representa os demais companheiros que estão aqui presentes. E, na realidade, é uma responsabilidade muito grande, neste momento, estar representando a turma do Comando 70 para fazermos uma homenagem a um servidor do Exército Brasileiro que durante aproximadamente 3 anos prestou o seu serviço, está prestando o seu serviço aqui na Apucarana e agora vai seguir a sua carreira, como é, de certa forma, itinerante a carreira do militar brasileiro. Eu quero, nesse momento, Major, falar que é realmente um orgulho nós estarmos aqui e resgatando o que o coronel falou de Pessoa, que nós possamos, de alguma forma, apesar de todos os nossos defeitos e também virtudes, servirmos de exemplos para outras gerações. Então este é um motivo realmente de muita alegria e orgulho.
pois dela surgiu um laço de amizade e companheirismo. Que o senhor e sua família tenham sucesso em sua nova empreitada, que Deus o ilumine sempre, que esse laço de amizade nunca se desate. Boa sorte, Comando 70, 2 de dezembro de 2006. Desse encontro hoje, mas alguns não puderam comparecer. E um dos nossos colegas, o Gava, que é médico lá em Pato Branco, respondendo a um e-mail do enviado pelo Ito, ele passou um breve relato que eu gostaria de ler, que eu acho que reflete bem o espírito da turma. Ele escreveu aqui: meu grande amigo Floriano Ito, fico imensamente honrado com o convite para o almoço do dia 2 de dezembro. Iria com muito prazer se não tivesse compromisso tão importante. Ficou difícil, mas creio que não faltará oportunidade para que a gente se encontre de novo um dia desses. Nem imagina como estou treinando para dar um pulo aí em Apucarana. Rever este povo bom e amigo que nunca esqueceu da gente. Mesmo depois de 36 anos de ausência, isso me deixa bastante emocionado. Às vezes fico imaginando como o sofrimento, a dependência, o segredo, a necessidade das pessoas, a convivência de apenas um ano criam laços que nunca mais se desatam. E tenho certeza que iremos morrer todos tendo em nossas mentes a imagem de cada colega de caserna, seu rosto, sua voz, sua forma de ser, seu relaxamento, seus tiques, defeitos e também grandes virtudes. Amigo Floriano Ito, me lembro de cada colega de uma forma tão clara como se tivesse me apartado dele ontem. Poderia escrever após 36 anos um glossário e dissecar cada personalidade com quem convivemos durante apenas um ano. A briga do Gambá e o Marcos, as fugidas do Natanael, o noivo que também dançou, a soberba do Ciro, a irreverência do Parqueira, a paixão do Marino pelo Pinto, a sondeira do Caicai, às vezes até mais do que o próprio sondeira. O diminuto Nicotina, que nem aparecia nas fotos de tão pequeno, mas o mais velho da turma, vamos respeitar, que nasceu no dia 1º de janeiro, sem contar com o Ulisses, que era o mais velho por ser resgatado. Cabrita, Rosca, que já se foi, assim como tantos outros por este e como por aquele motivo. Lembro-me perfeitamente do dia do acidente, dos meninos que nos levou o Wagner e o Sônia. Lembro de cada detalhe, cada dia, cada noite horrível sem fim. Lembro-me do dia que fomos pescar com a Rural Willis no Oxiúra. Bebemos tantos, vomitamos tanto que fomos para as outras. Nem sei se existem essas coisas hoje. Claro que existe, mas tive a sensação de morrer de frio tantas vezes. Lembro-me da caça aos contrabandistas. Não fui porque estava na convalescência da granada na perna no treinamento de Deus. Naquela, o Barreto sofreu. Ficou uma noite inteira amarrada de braços e pernas abertas no mar. Lembro das porradas que o Ribeiro levou naquele estágio idiota. E talvez seja esse o único sabor que trago comigo da nossa vida de soldado do Exército Brasileiro. Já é madrugada, hora boa de lembrar das pessoas com quem um dia pudemos contar.
Esteve do nosso lado e compartilhou conosco das alegrias, tristezas e sofrimento. Tanta coisa para dizer. Como não vou poder participar do almoço, vou escrevendo e relembrando. Me lembro do dia que rasparam a nossa cabeça e passaram aquele remédio que ardia mais de 50 na parede no dia da novela. No dia das vacinas, teve gente que deitou e rolou literalmente. Um deles, o Canelas, lembro do gordo Crivelli, o magro Finardi, que tinha uma reserva de gases venenosos, que não sei como armazenava, insuportável, como verdade. O Luiz continua com vocês. O Negrão Elias, no desempenho da ONG. Parabéns a todos vocês por essa empreitada. Sinceramente gostaria de participar deste grupo, mas a distância não me permite. Grande companheiro de jornadas, marchas ou qualquer outra coisa que fazia bolhas dos pés. Mando aqui um grande abraço para vocês e a todos aqueles que perguntaram por mim. Todos aqueles que não citei estão guardados da mesma forma em minha mente e coração. E da mesma forma, mando abraço e até a vista. Boa noite, meu velho amigo. Can he and Patty